por obrigação de estudar. Qual o jovem? Então, me parece que esses pais estão colocando um óculos cor-de-rosa. Como é que você vê isso? Então, eu acho que tem uma questão assim, olha. Eu acredito, né, muito, apesar de não existir, eu acredito muito nesse trabalho preventivo. Como é que você pode fazer isso? Através dos seus antecedentes, do seu DNA. Então, ó, casei, tinha um pai alcoólico. O que eu tenho que fazer, de alguma forma? Mas é a doença do preconceito, é a doença da negação. Existem grupos, né, de mútua ajuda, grupos de apoio para familiar de dependente químico. Então, assim, ali você tem muitas informações, como, por exemplo, o privilégio desse programa hoje em dia. Verdade. Há 20 anos atrás, isso não acontecia. Nem? Acredito que uns 10, 12. Não, uns 10. Então, olha o privilégio. Né? Porque você vai ter informações, você vai constituir sua família. Você teve um pai alcoólico, você vai lá e se trata. Você vai lá porque é a doença da ignorância. Né? Uma vez eu tenho um cliente que ele veio porque a mulher é alcoólica. Quando eu disse para ele, mas você é um filho de alcoólico, ele quase me bateu. Ele falou, não, como é que você pode falar que meu pai era alcoólico? E a partir dessa consciência, você pode fazer um trabalho preventivo. Então, dentro do seio da família, o que eu percebo é que você tem um pai alcoólico, um irmão alcoólico, um tio. E, de alguma forma, a questão do esquenta. A maioria dos adolescentes, quando chegam, eu trato mais de adulto, eu não trato de adolescente. Mas, assim, jovem adulto. Qual foi o grande estímulo? Essa questão do esquenta dentro de casa. Porque os jovens, hoje em dia, para sair, eles fazem o esquenta no buffet da família com as melhores bebidas para depois sair e se divertir. E, ó, pai alcoólico deste pai, mãe alcoólica desta mãe, que por negação, porque por preconceito, não foi se tratar. Realmente. Então, o que acontece? O alcoolismo é uma doença multigeracional, você perpetua o quadro. Verdade. Né? Então, essa questão familiar, eu acho fundamental. O que foi muito bom aí que você disse é algo que foge um pouco da nossa cultura. No caso, a esposa casa com uma pessoa que já tem os seus antecedentes, bebe, ainda é um abusador, bebe abusadamente. Mas, como você colocou, a doença do álcool ela é progressiva, nunca vai beber menos. Então, uma vez que bebeu com alcoólico e está sabendo que o pai do rapaz, do seu marido, é um alcoólico, ou a própria esposa, seu pai é alcoólico, deveria procurar grupos de autoajuda, sim, como Alanão, né? Naranão, sim, Amor Exigente, lógico, programas que informam como deter o emocional, certeza, porque a doença é bem neurótica. Com certeza, mas é uma doença do preconceito, né? E não precisa chegar aos extremos, né? Porque lá na frente ele vai beber mais. Cláudio, eu tenho uma questão assim, quando eu digo essa questão cultural e do buffet, dá status, né? Eu atendi pais que, assim, que eles tinham prazer em assim, você põe as melhores bebidas ali em cima, porque o que é? Poder, prestígio, é verdade, dinheiro. O que vem a ser o duplo diagnóstico? Então, olha, eu entendo que, assim, em alguns momentos a gente tem uma comorbidade. Eu vou citar um exemplo para você. Eu tratei de um menino uma vez que, assim, ele era farmacodependente. Então, assim, ele entrou numa depressão. Ele teve um sintoma de abstinência, assim, que se caracteriza. Porque a abstinência do fármaco dependente, do remédio, ela é bem complicada, e muito dolorosa também. Então, ele entrou num quadro de síndrome do pânico, ele não queria mais ir para a escola, teve que usar fraldão e pedia remédio. Porque até um tempo, todos os problemas da vida dele, para acordar, para dormir, ele usava o remédio para conseguir. E, assim, o profissional, ele precisa estar muito atento, né? São atividades muito complementares, né? Eu acho essa pergunta muito pertinente, porque, assim, naquele momento, ele não tinha síndrome do pânico, ele não tinha depressão.
Se você é um profissional que entende de dependência química, você está... O fator não era endógeno, não era de neurotransmissores. Né? O fator é exógeno, porque foi retirada a droga. Então, naquele momento, você não tem que medicar. Porque é uma crise de abstinência. Existem casos, por exemplo, de depressão, que é endógena. A salivação é diferente, o cheiro é diferente, o humor é diferente, e ele também usava droga. Então, nesse caso, precisa uma avaliação minuciosa e você precisa duplo diagnóstico. Ele é um adicto e um depressivo. Correto. E eu sugiro, assim, né? Eu acho que, assim, existe dentro dos grupos de mútua ajuda, AA, Alanon, Naranon, listas de profissionais e amigos de alcoólicos anônimos, que são profissionais que trabalham na área de saúde mental e têm uma especialidade em 12 passos. E independência química, frequentam amor exigente. Porque, assim, hoje em dia isso é muito perigoso. Né? Assim, você vê diagnósticos, por exemplo, a psiquiatria tradicional não consegue tratar da dependência química. Sozinha, não. Não dá. Precisa Por isso, dos atividades complementares. Mas quando você diz assim, no caso da comorbidade, às vezes não fica difícil de saber o que veio primeiro? Se veio primeiro a depressão ou ele bebeu porque tinha o fundo de uma depressão e o beber foi gerado porque ele se sentiu melhor, ou, no caso, ele bebeu e veio a depressão, porque ele tinha predisposição. Fica um tanto difícil, muitas vezes, para o profissional. Para o profissional. Por isso que é assim, por isso que essa rede, né, de complementos, ela é muito importante. E, de alguma forma, Cláudia, você não pode saber o que veio antes, o que veio depois, porque, assim, a primeira questão não é saber se é depressivo ou não é depressivo, porque você não vai saber nada se ele não se mantiver em abstinência. Verdade, concordo. Então, a nossa preocupação é ficar limpo. Em primeiro lugar. Se mantém em abstinência. Porque tudo demais... Olha, imagine uma locomotiva que parou a 1.500 km por hora. É verdade. Dá primeiro vagão é abstinência. A partir do momento que você ficou em abstinência, você vai conseguir colocar, como eu disse, todas as áreas da sua vida em funcionamento. E aí, talvez, até, né, assim, entender o que veio primeiro, o que veio antes. Posteriormente vai se saber, entende? Mesmo que você tem todo um histórico de família. Porque, num primeiro momento, sem abstinência, por isso que essa questão do medicamento, né, eu vou reforçar, é importante para as famílias, quando forem buscar ajuda, encontrarem, né, esses grupos de mútua ajuda. Dentro do AA, do Alanon, eles têm uma listagem toda especial, acredito que no seu e-mail também, de profissionais que se especializaram nessa área. Mas você concorda que, por exemplo, nós somos carentes desses profissionais? Porque, por exemplo, vão procurar você. Você é uma especialista em dependência, você tem mais entendimento. Mas, dependendo de quando a família for procurar um profissional, tem muitos que ele quer reter aquele paciente. Ele não abre mão, e nós sabemos que essa doença, nós temos necessidade da farmacologia, precisamos da terapia ocupacional, muitas vezes da fitoterapia, da fono, do psicólogo, do grupo de apoio, da farmacologia, de uma complexidade de profissionais. Né? Não é isso? Um complementando o outro, sem dúvida nenhuma. E tem um aspecto que eu acho que é muito importante, que é assim do curador ferido, né? É um arquétipo do Chiron. Porque, assim, eu percebo que existem muitos consultores independentes. Porque, assim, a pessoa chega no consultório e fala, você é profissional? Você fez pós-graduação? E, assim, o curador ferido, que é o consultor em dependência química, porque, veja, a dependência química é uma doença física, emocional e espiritual. É uma doença da alma, que no mundo acadêmico você encontra muito pouca coisa. Verdade. O curador ferido, né, ele lambeu as suas feridas, ele é o adicto que está em recuperação e é a vivência dele que ele vai poder passar para ajudar. Então, romper também essa barreira, eu acho que, assim, que é muito importante. Do orgulho.
do orgulho, né, do preconceito, porque assim, é uma doença que você também melhora ela no cognitivo comportamental. E o curador ferido, né, de alguma forma, se ele passou por aquilo, ele mudou a rota, ele mudou o comportamento dele. E não existe abstinência sem mudança de comportamento. Sem dúvida. Então, assim, só quem viveu, é uma doença da alma, da pele, só quem viveu, só quem experienciou. Você chega no médico clássico e fala uma velhinha, adicta.